Vocês estão vendo aqui? Sim. Beleza. Bom, hoje a gente faz filosofia de novo com um nome, que é o Nietzsche. O que acontece com Nietzsche? Ele vai ser o filósofo que ele vai marcar a idade contemporânea, ou seja, ele vai ser o sujeito que vai ser o que vai tocar em alguns temas que eram caros para a sociedade ocidental. O que acontece? Ele vai tocar num ponto, ele vai tocar em pontos que eram tabus, né? Como Deus, a religião de uma maneira geral, a moral, né? Como é que a sociedade ela trabalhava, né? A sociedade ocidental trabalhava esses temas, mas via aquilo ali muito como tabu, como algo que não deveria ser tocado, né? Que é algo que você não deveria mexer porque mexe com crenças pessoais, enfim. Esse ponto assim que é bastante forte. E ele que vai marcar essa questão contemporânea. O que acontece? O que vai marcar? Ele vai viver a vida dele toda no século XIX. O que vai marcar ele o século XIX justamente essa crença na ciência, né, que a gente já viu aqui quando a gente falou de sociologia, né, fala do Marx, do Weber, do Durkheim, que é essa... Opa! Deixa eu ver aqui. Entrou. Boa tarde, Sara. Ela está compartilhada. Beleza. Voltou a tela, né? Voltou. Voltou. Bom, então o que acontece? O Nietzsche, então ele vai ser o representante desse século XIX que está mais apegado à ciência e questionando os valores mais religiosos. Então, ou seja, os temas que ele vai tocar são bem polêmicos, né? Até hoje são polêmicos. Mas uma sociedade como a do século XIX, ela está em voga na sociedade, ou seja, porque eles estão buscando uma nova condução. Né? O que é essa condução que eles estão buscando? Esse progresso pela ciência, que é o que vai levar a humanidade para um futuro melhor. Então, o que acontece? Esses temas que chegam a falar que são intocáveis, o Nietzsche ele vai representar de uma maneira, pegando questões da antiguidade, inserindo questões atuais, passando pela Idade Média, enfim. O ponto principal que ele vai se pegar é isso aqui, é a moral judaico-cristã. O que é essa moral judaico-cristã? É o que formou a civilização ocidental. Então, ou seja, o que ele vai fazer é uma comparação como que eram as sociedades antes e depois do cristianismo. E ele vai ser extremamente crítico ao cristianismo. Por isso que aí sim, no caso dele, a gente pode afirmar que ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava numa instância superior. Porque ele dizia que você tem que ter, o que ele dizia a questão da liberdade do homem, ele se libertar de uma moral que fica prendendo ele que você tem que ser bom, porque senão você vai ter um castigo quando você morrer. Né? Então, esse ponto que ele vai questionar. Tá? Então, por isso que acaba se colocando ele como ateu. É diferente do iluminismo, que eles tinham uma crítica à Igreja Católica, mas era uma crítica efetivamente à religião em si. Não uma crítica de a não existência de Deus. E sim uma crítica de como que eles construíram aquilo ali de uma forma de dominação. Uma forma de você colocar aspectos dentro da sociedade que, no entendimento deles, aquilo ali prendia as pessoas. Né? Então, o que eles diziam é que você tinha que se libertar. Já o Nietzsche é a libertação de forma total, do tipo, acreditar nem mesmo em alguma coisa. Né? É ter a confiança em você mesmo. Então, ou seja, para ele, essa crítica que ele faz ao cristianismo, ele entende que isso é um fator central que vai enfraquecer o ser humano durante a Idade Moderna. Né? Se durante a Idade Média é totalmente voltado para esse cristianismo, ainda se apegando, mesmo você tendo outras concepções durante a Idade Moderna,
ainda assim ele entende que isso aí vai ser um enfraquecimento da sociedade. Tá? Bom, e uma das coisas também de se aprender referente ao Nietzsche é até mesmo a pronúncia do nome dele, né? que é algo que chama atenção, porque o nome dele não é tão fácil assim de falar. Né? Mas e até o que eu chamo a atenção, porque se por acaso em algum momento você citar ele, né, por exemplo, numa redação, é bom aprender sim como é que fala o nome dele. Tá? Então, em todos os casos, não se fala Nietzsche, mas se você quiser sempre gravar, é Nietzsche. Né? Ou seja, sempre lembrando que tem um Z e um S entre nesse som de X. Né? Então, ou seja, é uma maneira que tem, porque se por acaso você está lá na redação, você cita uma frase dele, coloca o nome dele errado, um cara mais criterioso ele vai pegar aquilo ali e vai descontar ponto. Então é bom, assim, realmente, se for citar o sujeito, aprender exatamente como é que se soletra o nome dele. Tá? Bom, uma coisa que a gente tem que ter noção também com Nietzsche é o seguinte, é pegar um pouco da biografia dele. Por quê? Porque ele vai passar por uma vida extremamente conturbada. Muito do que ele vai produzir faz referência ao que é a vida dele, os problemas, principalmente os problemas de saúde que ele vai encarar ao longo do tempo. Então, ou seja, e a formação que ele vai ter. Primeiramente, o pai dele era pastor, só que ele perde o pai ainda com 5 anos de idade. E a mãe que vai ter que criar junto com outros 3 filhos. Então, ou seja, a educação que o Nietzsche vai receber é uma educação extremamente rígida e pautada em princípios do luteranismo, que é a religião predominante na Alemanha. Né? E outra, naquele momento nem a Alemanha existia quando ele nasceu, a Alemanha vai se unificar durante a vida dele. Né? Então, ou seja, ele vai nascer na Prússia, que é a maior parte da Alemanha, mas ele vai ter pautado justamente nessa conduta luterana, né? Uma conduta mais protestante. E desde o início, ele vai ter vários problemas de saúde, que vão ser difíceis de indicar qual é a precisão que você vai ter para dizer assim, ele sofre disso. E ele vai ter vários, ele vai ter problema de visão, que vai levar uma cegueira quase total no fim da vida, dores de cabeça. Então, esse fato dele ter um corpo muito debilitado também vai ajudar a compreender o porquê que ele vai ser tão crítico dessa questão do cristianismo, principalmente por conta dessa formação, dessa educação rígida que ele vai ter, né, que vai ser aquela coisa de questionar muito, e que é uma coisa até natural, né? Quando você tem quando você tem um controle muito forte do que você pensa, uma maneira de agir, assim, você tem que agir dessa maneira, por quê? Porque eu estou mandando, é evidente que você também vai ter uma força contrária, porque você vai começar a ser mais questionador. Você vai pensar assim, por que eu tenho que seguir dessa maneira? Por que é que eu tenho que seguir uma moral? Por que eu tenho que seguir uma conduta na minha vida? Porque eu vou ter que ficar pensando sempre da seguinte forma, eu tenho que ser bom, porque aí eu posso ganhar uma recompensa. Eu não posso ser mal, porque eu vou ter medo de ser punido. É esse o ponto que ele vai se bater. Né? A questão toda é, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer porque eu acho que é o certo. Porque eu tenho que entender que aquilo ali é o certo a fazer, porque é a moral que eu tenho que seguir. Então, ou seja, acompanhado dos problemas de saúde que ele vai ter, né? Como eu falei, a questão de problemas mentais, problemas da cegueira, da quase cegueira, que isso aí que vai pautar muito a vida dele, o entendimento do que ele vai enxergar, como é que é a vida. Né? Depois disso, quando ele vai chegando na idade adulta, ele vai cursar a Universidade de Bonn, que é uma das principais cidades na Alemanha, e principalmente ele vai ter contato com Schopenhauer. Schopenhauer, ele é conhecido como um filósofo extremamente pessimista. É o sujeito que tem uma visão muito pessimista da vida. Né? A questão toda que se pega com Schopenhauer é que ele entende a vida como uma grande frustração. Então, ou seja, muito do que o Nietzsche ele vai entender no início do estudos dele sobre filosofia é baseado em Schopenhauer. Então, por isso que ele vai se ater muito a uma parte muito melancólica. Né? Só que ainda continua os problemas da vida dele.
quando você tem a questão da unificação alemã, você vai ter a Guerra Franco-Prussiana, ele vai chegar a ser convocado para isso. Só que, de novo, ele vai sofrer um acidente, vai ter que se afastar e vai servir como enfermeiro. Só que, quando ele é enfermeiro, ele vai contrair difteria, né? E aí, o tratamento, o que se especula é que o tratamento dele feito com ópio, né, e mais medicamentos para náusea, vão contribuir ainda mais para o quadro de saúde dele piorar. Então, ou seja, o sujeito vai só tomando pancada em termos de saúde, né? Então, ou seja, já teve problema, já vai tendo problema com a visão, tem problema, vai contrair difteria durante uma guerra, vai ter que usar medicamentos como ópio, né, que é um narcótico, que vai piorar ainda mais a saúde dele. Também, outra pessoa que ele vai ter bastante contato é com Richard Wagner, que é o compositor, né? O Wagner, ele é famoso, eu cheguei até a citar isso para vocês quando a gente falou de empirismo, de racionalismo, porque o Wagner, ele vai ser conhecido mais com uma ópera, Cavalgada das Valquírias, né, que é aquela toada que tem assim, que vai ser algo extremamente imponente, que vai ser utilizado como representativo do nacionalismo alemão, né? Então, ou seja, só que ele vai ter uma influência muito, muito próxima ao Wagner por conta disso. Só que depois de discordâncias que ele vai ter, ele vai romper com ele, seja de uma forma intelectual, seja as formas políticas, a forma musical, né, que ele vai achar o Wagner extremamente nacionalista. E ele vai entender assim, tá, beleza, tem essa questão nacional, mas não é para tanto. Ele vai ser também muito crítico com essa questão nacionalista, né? Ele vai entender que essa massificação que ele vai ter da música do Wagner é algo que remete, sim, a uma questão nacional, mas ele vai entender que aquilo ali também não é o caminho a se seguir, né? Então, ou seja, a ideia toda é que ele vai começar a trilhar um caminho, o Nietzsche, ele vai começar a criar um caminho próprio, mas já rompendo no que ele está vendo. Então, ele rompe com Wagner e logo depois ele também vai abandonar Schopenhauer. Então, ou seja, vai começar a imaginar ele, vai começar a entender ele como extremamente pessimista, negador da vida, ou seja, o que acontece? O que o Nietzsche vai começar a propor? Que o ser humano, ele tem uma força dentro dele, que ele pode conquistar essa força, só que ele não precisa ficar preso a essas amarras que ele coloca, que seria essa moral judaico-cristã, que prende a capacidade que o ser humano tem de explorar o seu potencial. E ele entende que o Schopenhauer faz exatamente o contrário. Com esse pessimismo, ele nega essa vida, ele nega esse fortalecimento. Então, ou seja, para o ser humano atingir uma plenitude, ele não pode embarcar nas ideias do Schopenhauer. Ele tem que também se conseguir a sua liberdade para atingir mais, para alcançar o seu potencial, né, que todos teríamos. Bom, depois disso, Nietzsche continua com seus problemas de saúde, vai se aposentar, vai ter uma pensão em 4.000 marcos, né, que é o suficiente para ele levar a vida, enquanto os serviços que ele vai prestar à comunidade, ou seja, ele vai conseguir uma aposentadoria muito novo, né, com cerca de 40 anos, ele já vai estar aposentado, e ele vai começar a viajar como um nômade, né? Então, ou seja, vai começar a procurar um clima mais agradável para ele, pautado numa alimentação também, que seja mais agradável, buscando uma cura. Por quê? Ele vai continuar tendo problemas de saúde graves, e sempre o ópio, o haxixe que vão ser utilizados no tratamento dele, vai agravar mais ainda a saúde e o quadro mental dele cada vez mais debilitado. Cada vez mais debilitado. Até que em 1891, em Turim, na Itália, ele vai ter o grande problema da vida dele, que ele vai ter um ataque de nervos quando ele vai observar um cavalo sendo chicoteado pelo dono. E ele vai correr para proteger o animal. Ele vai ter um colapso mental nessa. Então, assim, a vida do cara foi pauleira, né? Foi pauleira. Então, ou seja, o cara vai ter uma série de complicações, mas mesmo assim, a obra que ele vai deixar, ele é considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? Até muita gente é apontado como o maior de todos os tempos. Então, a obra que ele vai fazer, tanto que a gente vai ver aqui, a quantidade de livros que ele vai deixar e que são conhecidos, são importantes, né? Então, ou seja, a partir do momento que ele tem esse colapso mental, esses últimos 10 anos de vida que ele vai levar, ele não tem como seguir a vida intelectual dele. Então, ele vai começar a passar sob os cuidados
da mãe, que ainda estava viva, e da irmã. E aí que a irmã que vai aprontar uma boa com a memória dele. Né? Aí vocês vejam só aqui, ele ainda tem especulações, de muita gente que fez a biografia do Nietzsche, diz que esse colapso mental que ele teve, esses sintomas, também é o resultante de uma sífilis não tratada, que atingiu o sistema nervoso central dele. Ele só tomou pancada, né? E ainda assim, ainda foi agravada por uma dieta pobre, né? Porque ele foi tentando encontrar a melhor maneira de alimentação, o uso do haxixe, o uso do ópio, ou seja, o Nietzsche só levou pancada na vida dele, é um corpo extremamente debilitado, né? Então, ou seja, quando ele passa a ficar em cuidados da mãe e da irmã, aí que vem o grande problema dele. Por quê? Por conta da irmã. A irmã, que o nome é Elizabeth Nietzsche, ela era assumidamente antissemita, ou seja, ela era contra judeus. Ela era casada com um sujeito que propagava ideias antissemitas. Então, ou seja, quando ela ficou sendo cuidadora do irmão, ela passou a tomar conta também dos manuscritos da produção intelectual dele. Então, o que acontece? Ela editou, de uma forma arbitrária, os manuscritos do irmão e publicou por conta própria uma versão por ela, que é de uma das obras famosas do Nietzsche, que é Vontade de Poder. A obra vai ter um caráter extremamente antissemita. Por isso que muita gente acusa o Nietzsche de ser um mentor intelectual do nazismo. Na verdade, o mentor intelectual do nazismo, podemos dizer assim, foi a irmã dele, que a irmã dele deturpou as ideias dele, né? E ela se encontrou com o próprio Hitler, tempos depois. Nessa época que Hitler era uma criança ainda, ela era bem mais velha que o Hitler, né? Mas ela vai encontrar, e a partir desses manuscritos, o Hitler vai utilizar para criar o Mein Kampf, né, o Minha Luta, para dizer que existe uma raça ariana superior. O Nietzsche nunca falou isso. O Nietzsche, ele nunca falou que existia uma raça superior. Pelo contrário, ele dizia que você tinha que se libertar para conseguir essa igualdade, que todo mundo tinha capacidade de alcançar o seu potencial. Ele não falava de uma raça ariana. Mas a partir do momento que ela utilizou os escritos dele para colocar uma forma do que ela acreditava, porque o marido dela também fazia isso, né? Ela passou várias informações da obra dele para o próprio Hitler, que ele foi e redigiu o que é o nazismo. E aí, durante muito tempo, se acreditou que o Nietzsche era nazista. O Nietzsche nasceu antes do nazismo existir. E outra, ele não falou isso. Né, que a gente vai ver que ele não falou coisas desse tipo. Ele falava de uma raça superior. Ele falava que todos tinham potencial para alcançar isso, só que tinham que se libertar das amarras da religião. Ele tinha que conseguir se libertar. Isso aí só depois, nos anos 70, tempos depois da Segunda Guerra Mundial, que uma nova releitura das obras do Nietzsche que permitiram absolver ele. Né? Então, ou seja, né, principalmente com esses dois carinhas aqui, italianos, Giorgio Colli e Massimo Montinari. Ou seja, eles republicaram a obra do Nietzsche e falaram, não, olha só, não foi isso que ele quis dizer. Né? O Nietzsche vai morrer já no finzinho, na passagem do 19 para o 20, né? Que em 1900 ele vai ficar com uma vida completamente improdutiva e quase vegetativa. Ele vai morrer com 56 anos. Até que, para a época do século XIX, até que 56 ele está dentro da média. Né? Até um pouco a mais. Né? Ele só morria com 50 anos, em média. Mas o grande problema da obra dele é como que ela vai ser deturpada e como você realmente pode deturpar a obra de alguém. Né? Passando um tempo, você pode deturpar essa obra dele, principalmente por conta da irmã. Porque já que a irmã acreditava que ela era contra os judeus, ela pegou o irmão e falou assim, tem uma coisa próxima. Eu altero uma palavrinha aqui e outra ali, beleza. É manuscrito mesmo, ou seja, ela pode alterar se tiver prazer. E aí editou a obra que depois, injustamente, o Nietzsche vai ser taxado de nazista, coisa que ele nunca foi. Bom, costuma-se dividir a obra do Nietzsche em obras da juventude, obras intermediárias e obras da maturidade. Né? São as principais ideias dele, são várias. O Nietzsche, ele produziu muito conceito. Né? Ele produziu muito conceito. Então, o que acontece? Alguns temas centrais vão aparecer como norteadores para entender o seu pensamento. Né?
Então, por isso que a gente divide em 3 grandes momentos, na juventude, intermediária e espiritual, né? O que é a obra da juventude do Nietzsche? É quando ele ainda está com influência do Schopenhauer e do Wagner. Então, ou seja, ele vai trabalhar a filosofia grega e ele vai ficar sempre pautado nas tragédias gregas. Como que elas eram elaboradas, qual a constituição delas, o que focava nas tragédias gregas, né? Porque isso tudo é baseado no teatro. O teatro tem origem grega, então, ou seja, você tem a comédia, tem a tragédia, mas ele vai se pautar muito na questão da tragédia, principalmente a cultura grega, que é antes de Sócrates, ou seja, que ele entendia que era uma cultura autêntica. Por que isso? Porque é uma cultura que não está pautada, né, como ele fala, contaminada pela racionalidade que o Sócrates vai descrever, ou seja, que você não vai criar um mecanismo do método socrático, e também está livre de uma moral judaico-cristã, que só vai começar séculos depois. Então, ou seja, para ele, o que ele vai estudar na juventude é justamente uma ideia de você ter uma cultura, a cultura grega dita ele como autêntica. As obras intermediárias, elas já são pautadas mais numa questão mais nacionalista, ou seja, diante da política do Otto von Bismarck, quando ele fez a unificação alemã. Então, ou seja, quando ele conseguiu pegar todos os estados alemães e criar a Alemanha que a gente conhece hoje, né, unificar todos os estados germânicos. Então, ou seja, o Nietzsche, nesse ponto, ele era contra a formação de um estado alemão. Né? Por quê? A cultura já garantia o desenvolvimento humano, e não um estado ou uma guerra. Ou seja, já nesse ponto aqui, você já desconstruiria a ideia de nazismo do Hitler, do Nietzsche. Por quê? Porque uma das coisas que o nazismo prega, dessa superioridade da raça ariana, é uma questão de expansionismo. Ou seja, né, é um expansionismo que ele vai ter além do que ele entende como a Alemanha. Tanto que o Hitler vai anexar a Áustria, vai invadir a Tchecoslováquia, vai invadir a Polônia, né, e depois, durante a guerra, vai invadir outros países. Né. O Hitler era contra isso. O Hitler, ele entendia... Desculpa, o Nietzsche, ele era contra você ter uma expansão, era contra a guerra. Ele não entendia que a cultura já era um movimento que já formava um Estado nacional. Então, você não precisava entrar em conflito com ninguém. Né? Então, ou seja, só nesse ponto você já quebra a ideia de você colocar que ele era um defensor entusiasta do nazismo. Né? Então, ou seja, a partir desse momento, nessa obra intermediária, né, ele entende que ele é um antinacionalista, né, porque o nacionalismo leva a esses conflitos, o nacionalismo leva a guerras. Né? Ele também, nesse momento, ele vai falar de grande política e pequena política. Ou seja, a ideia de morte de Deus, a gente já vai falar sobre isso, e a libertação humana da cultura cristã. Ou seja, a obra intermediária dele já começa a ser um pouco mais elaborada. Né? Ele sai um pouco dessa questão de uma coisa mais simplista, né, a ideia de considerar a cultura grega como uma cultura autêntica, e ele já vai começar a elaborar mais uma forma mais forte. Né? Período da maturidade, que é a última fase do Nietzsche. Ele vai iniciar justamente com o mais famoso livro dele, que é o Assim Falou Zaratustra. Ou seja, ele foca principalmente na questão da moral. Começa a ser o crítico mais feroz da moral judaico-cristã e entende que essa moral vai enfraquecer o ser humano. Ou seja, o ser humano, o entendimento dele, era mais forte quando não existia o cristianismo, e quando ele começa a ter essa moral cristã, né, que é imposta pela nobreza, né, pelo clero também, você tem a dominação do sujeito, que já é o mais forte, sobre o mais fraco. Então, ou seja, o Nietzsche ele começa a colocar que você tem uma ideia de que tem uma pessoa que é mais forte, que compreende o uso dessa moral para impor o domínio sobre os outros. Então, a partir daquele momento que ele vai falar que
que você se guiando por uma moral cristã, uma moral de que você tem que esperar sempre uma recompensa nos seus atos, é que você não é livre plenamente. E aí, quando ele vai falar do famoso termo do Übermensch, que aqui se traduz para super-homem, mas a tradução literal seria além do homem, ou seja, um sobre-homem. Ou seja, é o ser humano que é capaz de se libertar das amarras da moralidade da sociedade e viver por si próprio. Ele não se preocupa em fazer o bem esperando uma recompensa. Ele se preocupa em fazer o bem porque ele se sente bem consigo mesmo. Ele sente bem que eu estou fazendo uma bondade porque eu julgo que aquilo ali é bom. Eu não estou preocupado que depois da vida eu vou para o paraíso, vou sentar do lado direito de Deus e viver assim eternamente. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em seguir a sua própria consciência. É isso que o Nietzsche vai falar da questão de liberdade. Ele vai entender que a versão que ele vai entender que é o cristianismo, né, é exatamente você ter uma rebelião, porque ele entende que você vira um escravo dessa moralidade. É um escravo. Porque o que acontece? Vamos pegar assim de uma maneira mais prática. Toda vez que a gente vai sendo educado, de uma maneira geral, a educação que a gente tem desde que a gente é criança, é sempre assim: ah, que feio, ah, isso não pode, isso aí você não pode externar, ah, que você não pode sentir raiva, que você não pode chorar, que isso seria uma demonstração de fraqueza, que você não pode sentir raiva, que é feio, né? Cara, isso tudo, a raiva, a tristeza, isso tudo faz parte do ser humano, assim como a alegria também. Então, ou seja, quando a gente compreende que a gente pode, que o nosso potencial, o nosso sentimento, desde que a gente é pequenininho, que a gente tem potenciais para isso, né, que isso é uma forma natural, a gente consegue se libertar dessa coisa de dizer que o que é feio, o que é bonito, né, o que é a condução da vida. É evidente que quando você apresenta um comportamento que é raivoso o tempo todo, evidentemente que tem alguma coisa errada, né? Mas cabe a você entender que você sentir raiva pode ser algo natural, sim. Você sentir tristeza pode ser algo natural, sim. Porque o que acontece? Aquela coisa assim, ah, não chora não, você dá uma topada no joelho, criança, né, com 2, 3 anos de idade, aí você fala, não foi nada, não precisa chorar. Pode, ué, se você está sentindo dor, você pode chorar. Qual é o problema? Né? Qual é o problema? Você pode chorar quando você está sentindo dor, mas é aquela condição de que você tem que ser forte, você tem que ser firme, que se você der uma topada no joelho, você tem que superar aquilo, que aquilo ali não é nada demais. Mas para você, naquele momento, pode ser. Pode ser, você está sentindo um amparo muito grande. Isso aqui é o colo da sua mãe, que é o colo do seu pai, para você se sentir amparado, né? Então, ou seja, mas a maioria de nós, a gente acaba sendo criado dessa maneira, né? De que, principalmente quando os homens, homem não chora, homem tem que segurar, tem que ser firme, né? Ele não pode chorar porque é demonstração de fraqueza. Exatamente é essa moral que o Nietzsche está colocando. Da gente não pode ficar, a gente não pode ser, a gente não pode demonstrar nossos sentimentos porque isso é uma demonstração de fraqueza. A gente pode demonstrar raiva porque isso é feio. Não é feio. A questão não é sentir raiva, não é feio, isso é natural. Todos nós vamos sentir raiva em algum momento da vida, né? E não é questão de dizer que é feio, bonito, que é algo compreensível ou não, mas é a maneira que a gente tem de se sentir mais pleno, né? Que é exatamente isso que o Nietzsche vai buscar. Essa ideia de a gente chegar a uma plenitude. E como chegar a essa plenitude? A gente ter liberdade nas nossas escolhas e não ficar esperando que o outro vai pensar porque a gente está preso dentro dessa moral. Entendeu? Bom, então a gente parte para os conceitos efetivamente do Nietzsche. Para ele, né, o Sócrates, que ele diz que é o homem de uma visão só, ele vai instalar esse predomínio de uma razão argumentativa, né, que vai ser algo que o Nietzsche vai buscar isso na mitologia grega, falando da questão de Apolo. Apolo, que é considerado o Sol, né, o Sol na mitologia grega, ele vai ser o deus da ordem e do equilíbrio.
que acontece, né, que ele chama de espírito apolíneo? O que o Apolo vai fazer? Ele sempre estabelece uma ordem, estabelece um equilíbrio, né? Ele precisa ter essa força que o Sócrates vai colocar para o Apolo, né, que é justamente você ter uma racionalidade, porque a partir da racionalidade você tem um equilíbrio, você tem uma ordem. Mas, ao mesmo tempo, Nietzsche também vai criticar que você vai perder essa racionalidade, perde o contato com a natureza, a proximidade que você tem com a natureza e suas forças vitais, ou seja, a potencialidade que você tem, a alegria, porque você fica muito racional, né? Você não pode cometer alguma coisa porque isso aí é pecado, né? É um excesso. Por isso, ele diz que você também precisa resgatar o que ele chama de espírito dionisíaco, que é derivado de Dionísio ou Baco, que é o deus do vinho e das festas. Ou seja, o que ele vai criticar bastante para a filosofia, o Nietzsche, ele vai falar que o Apolo vence Dionísio, ou seja, a razão vence a afirmação da vida. Porque, justamente, o que o Dionísio faz? O que o Baco faz? Baco é representativo do carnaval. O que é o carnaval? É a festa da libertação. O príncipe vira mendigo, o mendigo vira príncipe, o homem se fantasia de mulher, a mulher fantasia-se de homem, vale tudo. É aquela coisa da liberdade. Ninguém vai te criticar se você for fantasiado no meio da rua. A gente sabe que aqui durante o carnaval, se você for fantasiado na rua, você pega o metrô, pega o trem, ônibus, tá todo mundo com purpurina, máscara, com uma fantasia extravagante, ninguém vai ligar, porque a gente tem aquela compreensão que naquele momento pode. Agora, se aparecer agora em setembro, 18 de setembro, aparecer alguém no metrô, fantasiado de pica-pau, a gente vai achar estranho. A gente vai achar estranho o sujeito todo com purpurina no corpo. A gente vai achar aquilo ali esquisito, mas no carnaval é permitido. Porque o carnaval, ele é dedicado à festa da carne, ele é pautado justamente no Dionísio, que é a festa, né? Que é aquela coisa de você resgatar o excesso, a alegria. Né? É isso que o Nietzsche vai criticar, porque a gente vai pautar muito numa racionalidade, naquela coisa séria, e vai perder porque vai dizer que aquilo ali é errado. É errado você se divertir em festas, é errado você cometer excessos. Excessos fazem parte da vida. São aprendizados que a gente vai tendo, né? Então, ou seja, justamente por conta dessa razão que ele vai criar, que a gente vai ficar preso a essa moral. Porque ele vai exigir que a gente tenha um equilíbrio na vida, e evidentemente, claro que a gente vai buscar isso para nossas vidas, né? É o sentido, a gente vai buscando isso, mas essa busca por, sei lá, uma perfeição, tanto que Apolo, né, quando a gente fala, o sujeito tem um corpo bonito, é falar um deus grego, ele é um Apolo, né? Porque você tem essa relação de você chegar a essa perfeição. E, sinceramente, essa perfeição que nós temos aqui é complicado, porque se a gente sempre buscar e ficar se martirizando toda vez que a gente erra, a gente não vai chegar a essa perfeição, né? Que é uma coisa que parece que está assim, está parecendo que a gente está chegando perto dos deuses e cada vez mais se afastando. E a gente pode sofrer com isso. Então, por isso que o Nietzsche vai falar, traz o Dionísio para a gente também, porque é necessário, às vezes, a gente ter um excesso, é necessário a gente ter alegria para viver, para a gente não ficar preso, porque a gente vai entender como é que a gente deve se comportar. Né? Então, o que acontece? Para ele, né, mas para ele vai dizer que não é somente os filósofos que vão contribuir para essa decadência do homem. Né? O Nietzsche vai ser bem crítico da filosofia até aqui. Né? Ele vai colocar o ponto do cristianismo, da religião. Né? Porque ele vai, no entendimento dele, os cristãos defendem uma moral dos escravos ou um rebanho contra a moral dos senhores e o espírito livre. O que o rebanho faz? Um rebanho é aquela coisa ordenada. Né? Tá lá, no caso, o cão-pastor, né? o pastor conduzindo as ovelhas, que é muito empregado também no sentido do protestantismo. Né? Então, ou seja, essa moral dos escravos nega as nossas vontades, nega os nossos desejos. Então, sempre a gente tem assim, tô com uma vontade de fazer aquilo, não, mas isso é pecado, não vou fazer isso não, isso é gula, isso não pode. O que o Nietzsche vai falar é que você pode fazer isso sim se você tem vontade, você não pode ficar preso a isso. Né? Então, ou seja, a moral dos senhores, que ele diz, que seriam esses pastores do rebanho, né? É a ideia de você ser controlado.
você não pode fazer isso porque tem alguém superior a você que diz, não, você não pode fazer isso porque isso é errado. Né? Então, só que a gente tem que ter noção que o escravo que ele está falando aqui não é um escravo no sentido social, é um escravo psicológico. É o que podemos entender que nós somos hoje quando a gente segue uma moral porque a gente está preocupado com o que o outro vai pensar, o que a sociedade vai nos julgar. Então, isso é um tipo de escravidão. Então, ou seja, a gente é pautado por uma escravidão que tem outra pessoa que vai dizer para a gente, falar assim, não, está errado ou está certo. Então, ou seja, é o que ele vai dizer para a gente, que esse psicológico que ele fala que a gente tem que romper. Né? Então, ou seja, o que ele fala que, por conta do número, a mediocridade do rebanho venceu na sociedade. Então, ou seja, a moral prevaleceu. Ou seja, a moral cristã que ele considera que é hostil à vida, que forma pessoas fracas se submeterem a pessoas fortes. A gente viu aqui que, quando a gente vê essa questão do positivismo, quando ele falou do Weber, do Durkheim, do século XIX de uma maneira geral, o Marx também, que está pautado muito numa questão de darwinismo social naquele momento. De você criar uma questão de imperialismo, potências europeias, uma visão totalmente egocêntrica, né, do continente europeu no centro de tudo, de conquistarem, em busca de mercados, de levar a civilização para o entendimento deles para outros povos, que vai levar eles a estabelecerem colônias na África, na Ásia, visto por eles como seres inferiores. Né? Então, ou seja, também está pautado nessa questão do Nietzsche também, que está envolvido nesse contexto de dizer que os fracos, né, que são os que estão submetidos à moral cristã, submetidos a esses fortes, que eles conhecem o ponto deles para poder controlá-los. Né? Então, ou seja, né, ele coloca que, para o Nietzsche, os cristãos condenam belos, fortes e poderosos a um inferno fictício, já que ele é ateu, ele não acredita que existe esse inferno. E os escravos, por quê? Ele fala que os escravos eles vão para o céu. Então, ou seja, para ele é o que está invertido. No sentido que ele coloca é o seguinte, você tem que ser submisso, você tem que ser um sujeito completamente pautado nessa moral, no que eu estou falando para você que é o correto, você vai conseguir uma recompensa que você vai para o céu. Mas, na verdade, o sujeito que tem a consciência de que você não precisa de nada disso, ele vai conseguir um futuro maior, um futuro melhor. Só que no entendimento desse escravo, que ele fala que vai para o céu, coitado, o sujeito está pecando todo, ele vai para o inferno. Né? Então, ou seja, é o sujeito que está pautado em algo, que ele está fazendo algo que ele vai conseguir a recompensa, o outro que não está fazendo vai ter uma punição severa. Né? Então, ou seja, a gente precisa, no entendimento do Nietzsche, ser fiel a essa vida, a vida que é plena. Né? Ou seja, você tem que investigar o que é a origem do seu valor, né? O que ele vai chamar de genealogia da moral. Né? Em vez de você aceitar simplesmente o que dizem para você é errado, a gente investigar, por que é errado? Né? Durante muito tempo, acho que hoje as pessoas são mais questionadoras, mas durante muito tempo, se eu pegar, assim, por exemplo, a geração dos meus pais, é uma geração que tem sim, claro, a parte dos anos 60, que foi da revolução sexual, né, do sexo, drogas e rock and roll, mas de uma maneira geral, você ainda tinha muita gente que pautava naquela, isso é pecado. Por quê? Não interessa, é pecado. Você apenas obedecia. Então, o que o Nietzsche já está propondo aqui investiga o porquê que esse valor é errado. Não aceita logo de cara. Por que é errado? Né? Por que eu tenho que ter esse comportamento? Né? O porquê? E aí você vai investigar se você acata ele ou não. Não simplesmente falar, não, porque meus pais falaram que é assim, porque o padre falou que é assim, o pastor falou que é assim, meu avô falou que é assim. Porque sempre foi assim. É quase o Alto da Compadecida, né? O Chicó, não sei, só sei que foi assim. Então, ou seja, não é. A questão toda é que você deve questionar assim e falar, por quê? Por quê? Né? Você deve ser assim. Né? Uma coisa que muita gente se pauta é a ideia de você falar, você é temente a Deus. O que é ser temente? Você teme Deus?
Tem gente que pode dizer e falar assim, não, por que eu vou temer Deus? Se eu entendo ele como um ser amoroso, por que eu vou ter medo de Deus? Né? Mas a gente acaba reproduzindo muito isso, que a gente tem mente a Deus porque a gente tem medo de uma punição. Mas se a gente for pegar o estrito da palavra, no que a gente pode conceber de nossos valores, não, se eu entendo que o cristianismo é amor ao próximo, se eu entendo que o cristianismo dá a outra face, por que eu vou temer um Deus que é amoroso? Por que eu vou temer uma punição? Né? Então, ou seja, é essa a questão. Por isso que o Nietzsche vai falar de matar Deus. Né? Então, ou seja, na verdade, ele não se coloca como um anticristo, né? Um anticristo, entre aspas. Né? Que, meu Deus, ele matou Deus, o que é isso? Né? Ele, na verdade, ele queria que as pessoas tirassem essas chamadas muletas metafísicas, né? Esses apoios que você tem externamente, né? Além do físico, do que a gente está tendo, porque você está pautado no mundo que para ele não existe. Ou seja, a gente está se baseando em algo que está esperando uma recompensa, em vez de viver plenamente. Então, por isso que o Nietzsche vai falar essa ideia de você matar Deus. Tipo, cara, abstrai. Né? Abstrai esse sentido. O sentido de um ser onipotente, onisciente, onipresente que está aqui. Abstrai. Simplesmente segue a sua vida. Né? Segue uma moral que você acha que é justa. Então, segue o Dionísio que está dentro de você, que todos nós temos. Nós temos desejos, nós temos vontade de fazer as coisas. Né? E muitas vezes a gente não comete isso porque a gente pensa justamente no julgamento. Então, ou seja, a ideia toda que ele vai propor é os homens ocidentais, os seres humanos no Ocidente, eles têm que inventar para a sua vida uma finalidade. Qual é a finalidade da vida? Qual é a razão que você está aqui? Qual é a razão da sua existência? Que é algo que vamos combinar que até hoje, século XXI, a gente está buscando. Qual é o sentido da vida? Né? Qual é o sentido da vida? Então, ou seja, o que ele está propondo aqui é a gente criar a nossa verdade. Pô, eu acredito que o sentido da vida é a gente se divertir sem afetar o próximo, sem atacar o próximo, sem ter uma ideia de roubar o que é do outro, né? É essa minha moral e vou seguir por conta disso. Eu não vou esperar que quando eu morrer eu vou para outro lugar. Isso é uma coisa muito comum quando você tem estudos, pesquisas, que você demonstra que você tem muita gente que não acredita em nada, que é ateu, que tem atitudes mais bondosas do que um sujeito que se julga religioso. Né? Ou seja, querendo dizer que você não precisa acreditar em nada para ser uma pessoa boa. Você pode ser bom, simplesmente você acredita que é o certo a fazer. Né? Que é o certo a você fazer. Ou seja, aí bate justamente quando a gente teve a aula sobre ética. Né? O que é ético para você, o que é ético para o outro. Né? A bioética, a discussão que a gente teve de semanas atrás sobre uma menina aqui no Brasil, de 10 anos, que foi vítima de um estupro, engravidou, e a questão é, tem o bebê, não tem o bebê? Né? Você tem a ideia de que você foi um monte de gente pautado numa questão da religião para a porta do hospital, chamar o médico de assassino, dizer que a criança tinha que ter o bebê, desconsiderar qual é a vontade dela, simplesmente por uma crença de que, cara, não, é querer pautar o corpo dela, querer controlar o corpo dela, o corpo da mulher, né? Mesmo ainda ela criança, querer pautar, controlar o próprio corpo dela, que ela poderia dizer o que ela quer, e no caso dela ainda sendo criança, o que os pais decidiam. Né? Ou seja, as pessoas querem pautar aquilo ali, né? Pautado numa moral de que, não, o aborto é condenável em qualquer circunstância. Né? Então você não leva nem em consideração o que a criança está sofrendo. Ou seja, em determinado momento, a Sarah Winter divulgou o endereço dela, divulgou os nomes. A conclusão, a menina e os pais tiveram com proteção da Polícia Federal, tiveram que mudar seus nomes, mudar de endereço para poder ter paz. Porque vai ter um monte de gente que não tem nada a ver com isso. A menina foi vítima de uma violência, precisa ter um amparo psicológico, que é um tema que ela vai levar para o resto da vida, e as pessoas só estão piorando mais ainda. Justamente essa moral que o Nietzsche está falando, que seria uma moral falsa. Você está condenando alguma coisa, mas quando está o garoto lá abandonado, ninguém está nem aí.
Então, ou seja, são essas contradições que exatamente o Nietzsche vai se pautar. Né? Que ele vai criticar isso, ele está falando do século XIX. Nós já estamos no século XXI. Ou seja, são mais de 100 anos os problemas ainda continuam, essas questões ainda continuam dentro da nossa sociedade. Tá? Então, ou seja, temas que ele vai abordar no século XIX, como Deus, ser, razão, sentido, verdade, ciência, produção, beleza, ordem, justiça, Estado, evolução, família, lógica, são construções de valores morais. O que ele está propondo é, vamos desconstruir isso aí. Vamos desconstruir isso, porque isso aí prende a gente, porque a gente está pautado no valor que vai passar de geração em geração e a gente não vai questionando. Né? Por que isso? E cada um é de liberdade de cada um. Entendeu? O que é verdade, o que é ciência, o que é Deus, o que é justiça, o que é Estado. Né? Tudo isso para ele, né, tudo isso é pautado numa cultura que ele vai chamar de nihilista. Né? O que é uma cultura nihilista? Né? É o que exatamente ele fala de uma inversão de valores vitais do cristianismo. O nihilismo é aquele sujeito que deixa de viver o agora porque está pensando no futuro. Vários de nós aqui já tivemos posturas nihilistas. Né? Quantos de nós aqui, que atira a primeira pedra, que nunca ficou pensando à frente sem viver o presente? Isso é um comportamento nihilista. Ele fala, porque você provoca um sofrimento na sua vida, porque você está pensando em algo que nem aconteceu e você não vive o presente. Né? É isso que o Nietzsche também vai criticar, porque você está pensando de uma maneira geral, né, de uma forma, você tem que ter uma vida, né, regrada, porque quando você morrer, você vai para o céu. E você não vive o agora, não vive o que você está querendo de fato. Né? E é por isso que ele fala que quando você supera essas normas, quando você supera a negação de Deus, você cria a sua verdade, você se livra dessa cultura de medo, de ressentimento, aí sim os seres humanos se tornam super-homens ou o além-homem que ele fala, o Übermensch. Né? Então, ou seja, quando ele fala no livro dele, Assim Falou Zaratustra, esse além-homem, além do homem, esse super-homem, é um sujeito que viu tudo, sofreu muito, amou, odiou, ele foi verdadeiramente guerreiro, experimentou a morte, mas ele comemora a vida. Ou seja, o caminho dele é cheio de pedras, mas ele supera a si mesmo, ele supera suas próprias limitações, os próprios valores morais que colocaram na cabeça dele, ele consegue superar. Ele consegue superar esse caminho que é extremamente espinhoso, cheio de pedras, mas ele consegue superar. E aí sim ele se torna um super-homem. Né? Que é um conceito que a gente sempre, quando fala de super-homem, que remete ao herói dos quadrinhos, né? Mas é um conceito que não é exatamente aquilo. Né? Tanto que o próprio, esse super-homem que vai ser colocado, que superação, que esse vai ser esse super-homem que vai ser utilizado pelos nazistas, dizendo que é o homem ariano, que é a raça superior. Né? Exatamente como a gente está vendo aqui. O Nietzsche não falou isso. Ele falou que todo mundo pode se libertar. Não tem raça X ou raça Y para fazer isso. Todos são capazes de fazer. Basta você se libertar dessa moral que está prendendo a gente. Né? Então, para ele, o Zaratustra é justamente esse homem superior, que livrou desse ressentimento, se livrou da culpa. Porque é a culpa que prende a gente de fazer algo adiante. Né? Então, ou seja, você consegue entender esse além-homem, esse super-homem, que é o Zaratustra, ele entende qual é o sentido da vida, em todas as suas formas. Né? Mesmo que for de mais assustador, você consegue tomar a rédea da sua vida, você consegue tomar essa rédea para você mesmo. Né? Então, quando você está livre de espírito, está livre de coração, você alcança a felicidade. Né? É como ele bem fala, o super-homem não se pergunta qual é a verdade, e sim qual é o valor da verdade para a vida, ou o que é verdadeiro, o que é o verdadeiro que é de nós. O que é essa verdade que é de nós? Ele pergunta, o que é a verdade? Não, é o valor da verdade, para você entender o sentido da vida. Então, por isso que para ele, o livre-arbítrio é um erro. Porque quando o livre-arbítrio fala, todos os homens são livres, né? Na verdade,
você, você tem você coloca esse poder que a igreja tem de uma maneira de você castigar, de julgar, porque você vai ser declarado culpado quando você ferir alguma norma que ela colocou dentro dessa moral. Então, para ele, esse livre-arbítrio ainda é falho, porque a liberdade mesmo que você tem é seguir o que você acredita, seguir a verdade, o valor da verdade que você tem, entender o sentido da sua vida. Tá? Bom, as obras dele, que são vastas, né? Primeiro, o nascimento da tragédia, que é aí quando ele fala essa questão da tragédia grega. Né? Ele vai analisar como é que a tragédia grega é o elemento da cultura ocidental. Né? A partir do momento que ele valoriza ele valoriza a vida material como um elemento superior e não confia no cristianismo, porque ele nega a vida terrena para apostar numa vida após a morte. Então, o nascimento da tragédia é o primeiro entendimento do Nietzsche contrário a essa moral cristã, porque ele diz que você tem que se pautar nessa vida material, que é a vida que você está tendo, não ficar se apegando a uma vida superior, uma vida etérea, né? Então, ou seja, você vai ter essa vida após a morte que vai trazer uma plenitude para você. Não, a sua plenitude pode ser agora, né? Depois ele vai ter Humano Demasiado Humano, Gaia, Ciência e Aurora, que são obras aforismáticas, ou seja, que ela mistura uma série de ideias. Gente, se vocês estiverem ouvindo aqui, é que a minha filha está tendo uns embates aqui de querer uma coisa e não poder, está querendo mexer com cola e não pode nesse momento. Então, o que acontece? Se vocês ouvirem aqui vazar algum choro aqui, é por isso. Então, o que acontece? Então, essa mistura de ideias que ele tem sobre a filosofia, ele vai desde uma crítica ao Sócrates até uma crítica da cultura, uma crítica da moral cristã ocidental. Né? A outra obra dele, que a gente já comentou, Assim Foi o Zaratustra, ou seja, ele enxergava na tragédia esse ponto máximo da cultura para você poder fugir da racionalização. Então, ou seja, o que a tragédia traz para a gente? A tragédia traz sofrimento, traz dor, mas a partir desse sofrimento, dessa dor, você consegue se libertar. Você consegue sair dessa racionalização. Então, ou seja, essas obras que são extremamente racionalizadas, que traz para a gente ficar preso ainda essa moral. Então, por isso que ele traz essa visão da tragédia do Zaratustra, justamente a partir de uma saga. O que é uma saga? Uma série de percalços no caminho, mas que no final vai dar bom. Ou seja, vai ficar uma coisa boa no final. Outras obras dele, Genealogia da Moral, Além do Bem e do Mal, O Anticristo e Crepúsculo dos Ídolos. Ou seja, ele queria compor a obra que seria a Vontade de Poder, que vai ser editada pela irmã de maneira totalmente deturpada. Né? Que aí sim ele entra de cabeça na questão da moral, na crítica da moral cristã, como meio de levar o ser humano a conseguir um processo de autodesvalorização, ou seja, o próprio ser humano se desvalorizaria. Né? Então, a partir do momento que ele se desvalorizaria, ele vai romper para poder se recompor e atingir um novo estado de desenvolvimento pessoal. Ou seja, passou aquilo do Assim Foi o Zaratustra, ele mostra os caminhos que ele vai seguir, e essas outras obras elas vão complementar. Ou seja, uma moral que você vai passar por uma série de tragédias, uma série de desafios, mas você vai conseguir vencê-los para poder atingir o estado de plenitude. Por fim, né, algumas frases do Nietzsche, né, umas até são bem conhecidas, aí a gente reproduz, não sabe nem quem falou. Tem uma que ele fala que é o seguinte: e se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. O que ele está querendo dizer aqui? Nós temos potencialidades dentro de nós, mas também temos monstruosidades dentro de nós. Então, o que ele está querendo dizer? De uma forma lúdica. Se você ficar olhando muito tempo para um abismo, o abismo também vai começar a olhar para dentro de você. Então, se você ficar apontando muito o ponto daquilo que está te incomodando, aquele abismo vai começar a olhar para você e você pode se transformar naquilo que você mais temia, que a gente usa como piada,
né? Nossa, me tornei aquele cara que mais temia, né? Tiozão do WhatsApp, me tornei o que eu mais temia, né? O cara que fica fazendo pechincha no mercado, né? Vendo qual o melhor preço. E por aí vai, né? É isso que ele está querendo dizer. Quando a gente olha muito para algo que a gente critica, que a gente entende como algo errado, né? Aquele abismo, aquela monstruosidade também começa a olhar para dentro da gente. E a gente pode se tornar aquela monstruosidade. O que a gente mais temia, a gente pode se tornar. Então, é exatamente o que ele fala. A gente olha para o abismo e é exatamente isso. Quando você está olhando para o abismo vai ter uma hora, que ele está aquele momento parado, aquele momento de profundidade, ele vai começar a olhar para você também. Né? Mas a força, não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade. Ou seja, não é por força, não é tipo, nossa, eu cometi um ato de bondade hoje. Não, é como você constrói esse ato de bondade de uma forma constante que você vai alcançar a felicidade. Não é porque, ajudei uma velhinha a atravessar a rua hoje, opa, eu ganhei uma estrelinha. Aí você vai lá em cima, Deus está notando, opa, fulano botou aqui atravessou a velhinha, ajudei a velhinha a atravessar a rua, opa, ganhou um pontinho. Ele respondeu à mãe, ganhou -2. Não é isso. Né? Não é isso, não é uma coisa exata. Né? Mas sim, não é essa força, mas sim como que você vai construindo esses bons resultados. Como que você vai tendo essa constância de bons resultados? Aí sim você vai alcançar uma felicidade. Porque se você toda hora ficar pautando, hoje eu fui bem, mas hoje eu cometi um erro, ficar se martirizando, não é isso. A felicidade você vai conseguir a partir do momento que você vai construindo esses pontos. Como você vai tendo uma certa constância, e aí você vai adquirir a plenitude. O que é a plenitude? É a coisa sublime, é o máximo que você alcança. Você sente ali, você olha para trás e fala assim, ufa, consegui, estou pleno. O que é estar pleno? Você não está com problema nenhum, nada está afetando a sua mente. Você não está se preocupando se você deixou o varal, as roupas no varal e está ameaçando chover. Você não está preocupado com isso, você está pleno. Né? É aquela coisa, vai chover, vai molhar, beleza, lavo de novo. Né? É essa plenitude que ele está falando. Né? E o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Considerando uma pessoa que é ateu, né? Ele coloca o homem na sua arrogância, no seu orgulho aqui no sentido de arrogância, ele criou Deus à sua imagem e semelhança, e não ao contrário, como que na Bíblia diz, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É como a gente fala, na verdade, Deus foi criado à imagem e semelhança do homem, que é a lógica que a gente já viu aqui no Renascimento. Ou seja, você cria uma figura masculina, uma figura imponente, uma figura humana, com feições humanas, não mais aquele ser de energia, não mais um ser etéreo. Né? Então, ou seja, ele dizendo assim, que pretensão os homens têm de criar uma figura perfeita, uma figura imponente, com o mesmo aspecto que ele tem. Que arrogância é essa? De dizer que você criou a imagem, a figura de Deus, baseado em você mesmo. Né? Por isso que você tem obras que falam que, quando você pergunta o que é Deus, na verdade não é o que, você tinha o artigo, que é Deus? Porque se ele é algo tão magnânimo, tão supremo, que você não teria nem como defini-lo como um artigo definido. Você tira aquele artigo, que é Deus? Essa que seria a pergunta. Né? O homem é uma ponte suspensa no abismo que liga a besta ao super-homem. Ou seja, a gente em estado primitivo, o homem seria essa ponte entre o ser primitivo e o ser liberto, que é o super-homem. Ou seja, como você consegue chegar ali? O homem é essa ponte que vai ligar o primitivo ao sublime. Né? Ao sujeito que se liberta de todas as amarras e se torna de fato um super-homem. Né? A ideia de que você conseguiu se libertar de toda aquela moral que estava conduzindo a sua vida. Então, ou seja, é o ponto que o Nietzsche vai considerar. Então, o homem é exatamente esse ser intermediário. Ele precisa sair desse ser bestial, né? Dessa besta que ele é, um ser primitivo, que não tem conhecimento de nada, né? É até ingênuo,
para poder se libertar do que vão colocar para ele como uma coisa desejosa. E a última frase é: o que se faz por amor sempre acontece além do bem e do mal. Então, ou seja, isso aqui é uma frase que sintetiza do Nietzsche, colocando que, também desconstruindo a ideia de colocar que as ideias dele influenciaram o nazismo, né, que é a ideia de amor. E vocês vejam que, mesmo se colocando com uma pessoa que não acredita em Deus, ele defende que o amor está além do bem e do mal. Se você faz algo por paixão, por amor, se você faz algo com afinco, se você está com amor por alguém, aquilo ali não cabe julgamento, porque ele está além do bem e do mal. Então, ou seja, no entendimento dele, se você está fazendo algo que você está provocando um bem-estar para alguém, se você está fazendo algo que está colocando para você uma capacidade de fazer o bem, né, de criar uma afetividade com alguém, isso não cabe julgamento. Não cabe as questões que a gente falou da questão de ética, né? Salva o amor da sua vida ou salva o ônibus? Né? Não, ônibus cheio de criança. Não, você está fazendo aquilo ali por amor. Então não vai caber julgamento nesse ponto. Né? Você está agindo por amor. De alguma maneira você está. Entendeu? Não cabe você julgar, mas você poderia ter salvado mais gente. Você tinha que ser altruísta. Cara, quem sabe da vida é ele. Né? E é por isso que eu reforço. Todos os filósofos que a gente está entendendo aqui, a gente ainda tem mais um tantinho. A gente não é necessário concordar com nenhum deles, não é necessário você concordar efetivamente com algum deles. Porque aquilo ali vai atrair você conforme você acredita que é a vida. Né? Mas é fundamental, a gente tem que ter a compreensão do que esses pensadores, qual é a lógica que eles estão empregando. Isso sim que é fundamental para se estudar filosofia. Não acreditar em, mas Fábio, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé, ótimo. Né? Mas você tem que compreender o que ele falava. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive alunos, e principalmente eu tive uma aluna, né, que foi minha aluna durante todo o ensino médio, terminou o colégio ano passado, que toda vez que eu falava de Nietzsche, ela ficava me olhando assim, e falava assim, eu não consigo compreender. Eu falava, cara, abstrai, eu sei que é difícil, porque ela era extremamente religiosa. Eu falei assim, não entra na minha cabeça, isso é para mim inconcebível. Eu falei, eu sei, só que a gente precisa abstrair. Infelizmente, para estudar na filosofia, a gente tem que abstrair, abrir um pouco mão das nossas crenças nesse momento, para poder compreender o que ele está falando. Até porque, para a gente poder contradizer e contra-argumentar o que a pessoa está falando, o pensamento dela, a gente tem que conhecer com afinco o porquê que ele pensa dessa maneira, para você poder desconstruir. Né? Eu sempre falava com ela ficava olhando, aí dava um sorrisinho, assim, dava um risinho, assim, de, ai, meu Deus, eu falei, cara, não dá, eu sei que é desconfortável para você, eu compreendo perfeitamente, tá? Eu também tenho as minhas crenças, só que nesse ponto a gente tem que abstrair para poder ter uma compreensão e entender por que é que ele pensava dessa maneira. Por isso que eu botei também muito da biografia do Nietzsche, para a gente poder entender o que ele passou. Uma saúde extremamente debilitada, ele só foi tomando pancada, teve problemas de saúde, problemas mentais, que com certeza também afetaram os escritos dele, mas é importante a gente entender que são os escritos dele que vão pautar a filosofia contemporânea desde então. Né? E ele está inserido no contexto histórico de valorização da ciência. Né? Então, ou seja, de uma valorização de ter no século XIX um questionamento do porquê que você está seguindo uma ótica cristã, por que você está seguindo isso, por que você está, sobretudo, questionando. É esse o grande embate, é esse a grande contribuição para o Nietzsche, que é importante, sim, a gente se questionar, não aceitar as nossas coisas como elas são, só porque Deus quis, porque eu estou falando para você que é bom, cala a boca, é pecado. Não, a gente pode questionar, a gente pode ter a nossa fé, mas a gente também pode ser questionador. Não precisa ser um chato questionador, mas a gente pode viver a nossa vida. Vou fechar aqui. Beleza. Então, gente, alguma dúvida, alguma questão? Eu sei que é mais denso, tanto o Kant quanto esse do Nietzsche também, que foi agora, é mais denso, se mexe de fato, como eu falei,
com crenças, com o que a gente acredita, valores, mas é importante a gente poder compreender porque ele, de fato, ele pode ser algo que até mesmo ajuda, que eu vi aqui que até a Jarline passou para vocês alguns temas de redação, a compreensão do que o Nietzsche coloca é importante para a gente poder apresentar argumentos até em relação a esses temas que são caros para a gente, né, numa visão mais ética, numa visão mais moral. Né? Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo bem. Tá tudo certo? Tá tudo bem. Tá tudo bem, então, né? Então, tudo bem. Então, gente, ó, um beijo para vocês. Se cuidem, tá? Um bom fim de semana. Aproveitem aí, continuem estudando e até a próxima, tá bom? Pra você também. Tchau, tchau. Eu também, Tchau, tchau. Tchau, tchau.